Union Pacific Big Boy. A locomotiva 4884 da ALCO, American Locomotive Company, da classe 4000, popularmente chamada de Big Boy, é uma locomotiva a vapor articulada, queimando carvão ou óleo cru, construídas entre 1941 e 1944 e operada pela linha Union Pacific Railroad até 1959. A frota de Big Boy era de 25 locomotivas. Foi inicialmente construída para transportar cargas sobre as montanhas Wasatch, entre Ogden, Utah e Green River, Wyoming. No final dos anos 40, elas foram transferidas para Cheyenne, em Wyoming, onde transportaram carga de Sherman Hill para Laramie, Wyoming. Elas eram as únicas locomotivas a usar um arranjo de rodas do tipo 4884 Mahler, consistindo de um truque guia de 4 rodas para estabilidade na entrada de curvas, 2 conjuntos de 8 rodas motrizes e um truque de arrasto com 4 rodas para suportar a grande fornalha. De acordo com o executivo da Union Pacific, esta série de 4884 das classes 4000 originalmente deveriam ter sido chamada de Wasatch. Um dia, enquanto uma das máquinas estava sendo construída, um trabalhador desconhecido rabiscou na tampa da caixa de fumaça o nome Big Boy, com giz. Com isso, o nome lendário nasceu e ficou preso desde então. Conheça as especificações da locomotiva. Em 1941 foram construídas 20 unidades, e em 1944 apenas 5 unidades. Há um total de 25 Big Boys construídas. Seu tipo de classificação White denomina-se 4884 Big Boy, embora ela foi projetada sob uma mala. As Big Boys foram construídas para a bitola padrão de 1435 mm. Suas rodas guias tinham um diâmetro de 914 mm. Todas as 16 rodas motrizes, 8 para cada conjunto motriz, tinham 1,727 m de diâmetro, e as rodas de arrasto tinham 1,67 m de diâmetro. O comprimento da locomotiva é de quase 26 metros. Locomotiva e tender possuem um total de 40 metros de comprimento, 3,4 metros de largura e quase 5 metros de altura. O peso da locomotiva é de surpreendentes 381 toneladas. Seu peso total com um tender carregado é de 567 toneladas. As Big Boys foram produzidas para queimar carvão ou óleo cru, embora na Union Pacific Railroad sempre queimaram carvão. A pressão máxima que poderia ser atingida em sua caldeira era de 300 libras, gerando uma enorme taxa de vapor para os 4 cilindros e tubos condutores de vapor, podendo empurrar a locomotiva a uma velocidade máxima de 80 milhas por hora, equivalente a 130 km por hora, ou simplesmente gerar uma poderosa força de 4.690 HPs, a uma velocidade média de 40 milhas por hora. Das 25 locomotivas Big Boy fabricadas, 8 permanecem preservadas. 7 das 8 Big Boys sobreviventes estão em exibição estática, mas a locomotiva de número 4014 está sendo restaurada em condições operacionais para o serviço de excursão, que inclui a conversão de carvão para a queima de óleo cru número 5. Outras 5 Big Boys são exibidas ao ar livre, sem nenhuma proteção de seus componentes. Mas as locomotivas de número 4005 e 4017 são exibidas em ambientes internos. A Big Boy de número 4014 está então passando por sua reforma completa, e sua reinauguração deverá acontecer em 2020.
Norfolk and Western, classe Y6. As locomotivas da classe Y6 da Norfolk and Western são simplesmente as locomotivas a vapor mais poderosas do mundo, embora nenhuma esteja operacional hoje em dia, sendo que apenas uma unidade restou para preservação. É uma locomotiva articulada de 4 cilindros, Mahler, com um arranjo de roda 2882 na classificação White. A Norfolk and Western Railway construiu elas em 1942 nas suas próprias oficinas de Roanoke Shops em Roanoke, Virgínia, e fazia parte da classe Y6A da Norfolk and Western. Foram retiradas do serviço ferroviário regular em julho de 1959 e hoje apenas um exemplar sobrevivente de número 2156 é da propriedade do Museu do Transporte em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos. E em 2014, o Museu de Transportes de St. Louis anunciou que um contrato de arrendamento de 5 anos foi acordado entre eles e o Museu de Transporte da Virgínia Roanoke. Então, a Y6A, de número 2156, foi rebocada de St. Louis para Roanoke, na Virgínia, em 10 de maio de 2015. A NW2156 é a única sobrevivente das classes Y5, Y6, Y6A e Y6B da ferrovia, na forma final referida como a classe Y5, posteriormente foi a Y6 melhorada. Essas locomotivas estavam entre as locomotivas a vapor mais difíceis de serem construídas naquela época. Elas foram originalmente classificadas para um esforço de tração de 152.206 libras-força, e melhorias na década de 1950 resultaram na maioria dessas locomotivas, incluindo a NW2156, tendo todo o seu esforço de tração aumentado para uma média de 166.000 libras-força, o que exigiu a adição de cerca de 28.000 libras de chumbo à estrutura do conjunto motriz dianteiro para melhorar a tração. Em comparação, as famosas Big Boy da Union Pacific estavam desenvolvendo 135.375 libras-força de esforço de tração. Esta força de arrasto é ainda mais notável na medida em que apenas as locomotivas a vapor bem-sucedidas que se desenvolveram esforço de tração um pouco mais. A classe Virginia AE 210-102 puxavam trens a cerca de 13 km por hora, enquanto o NWY6 regularmente puxava trens a quase 80 km por hora. E existem algumas evidências anedóticas que elas puxaram trens com êxito até 101 km por hora. Entre os dias 9 e 12 de maio de 2015, a locomotiva foi rebocada para sua residência temporária. Em 31 de maio daquele ano, a 2156 reuniu-se com a sua irmã menor, uma 2662 de número 1218, e também com a recém-restaurada classe J de número 611. Então tornaram-se juntas as locomotivas originais da antiga Norfolk and Western, que ficou conhecido como The Big Three da Norfolk and Western. Conheça os detalhes e especificações desta locomotiva. A classe Y da NW foram construídas para a bitola padrão de 1435 mm. Suas rodas guias tinham 762 mm de diâmetro. Todas as 16 rodas motrizes, 8 para cada conjunto, tinham 1473 mm de diâmetro. As rodas do truque de arrasto tinham também 762 mm de diâmetro. O peso da máquina era de 264 toneladas. Locomotiva e tender carregado tinham um peso total de 436 toneladas. Elas queimavam carvão e podiam carregar em seu tender quase 30 toneladas de carvão combustível e 80.000 litros d'água. Atingiam o máximo de pressão na caldeira de 300 psi, gerando vapor para os enormes cilindros.
Seus 4 cilindros eram conjuntos de 2. Então um conjunto era de alta pressão e o outro conjunto de baixa pressão. Os cilindros de alta pressão tinham 25 por 32 polegadas, algo em torno de 635 por 803 milímetros. E os cilindros de baixa pressão tinham 39 por 32 polegadas, equivalente a 991 por 813 milímetros. Estes são os cilindros dianteiros. Contudo, a locomotiva gerava uma potência de 5.600 HP, sendo mais potente que a famosa Big Boy da Union Pacific e tornando por si só a locomotiva a vapor mais poderosa do mundo. Pessoal, neste vídeo vocês acabaram de conhecer as duas locomotivas a vapor mais poderosas do mundo. E lembre-se, estamos falando de força, não é de velocidade ou de tamanho específico, ok? Deixem as suas opiniões nos comentários e compartilhem com seus amigos. Vamos deixar aqui para vocês duas sugestões de vídeo. Conheça as locomotivas a vapor mais velozes do mundo e veja que na África as locomotivas a vapor eram extraordinárias, as Garretts. Até breve.